O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isso se cumpra, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, se nós fôssemos pegar esse trecho do Evangelho de hoje e fôssemos ficar nele e, por exemplo, assim, tirando do contexto de todo o restante do Evangelho de Jesus, com toda certeza nós chegaríamos a uma conclusão acerca dos ensinamentos de Jesus totalmente diferente daquele que de fato é o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Esse Evangelho de hoje, ele até parece, colocando desse jeito, olhando só ele fica contraditório. Qual que é o contexto desse Evangelho? Na verdade, Jesus já estava indo em direção para Jerusalém, para, vamos dizer assim, o desfecho da sua missão. E Jesus procura deixar claro para os discípulos, e consequentemente para nós também, que na verdade diante dos seus ensinamentos não pode ter meio termo. Nós temos que assumir uma postura e numa dimensão de fé, assumirmos e sermos pessoas coerentes. Vejamos, olha, no nascimento de Jesus, como é que o anjo anunciou? Ele será o príncipe da paz. Dele nós aprendemos a conhecer o amor de Deus a partir do exemplo até da sua própria vida. E conhecendo esse amor, buscarmos coerentemente na nossa fé, vivemos esse amor, alcançarmos o perdão, termos paz no coração. Esse é Jesus. E aqui ele afirma que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão, ele veio trazer a paz ou ele veio trazer a divisão? Ele veio trazer a paz. Por que ele fala dessa maneira? Como eu disse, nos motivando a tomarmos consciência da necessidade de nos posicionarmos. E ao nos posicionarmos e escolhermos o caminho de Deus, o Evangelho de Jesus, como ele mesmo nos diz, o que vai sobrar para nós é incompreensão por parte daquelas pessoas que não querem o Evangelho de Jesus. Eu vou partir da primeira leitura, fala de Jeremias. Isso vai ficar mais claro para nós, esse ensinamento do Evangelho de hoje. Jeremias, nós acompanhamos na primeira leitura, é lá do Antigo Testamento. Ele viveu 600 anos, um pouquinho menos, antes de Jesus. Ele viveu 600 anos antes de Jesus. E quando Jeremias escreve seu livro, faz a sua profecia, qual que é o papel do profeta? O Jeremias é mesmo um que define esse papel. O papel do profeta é anunciar o caminho de Deus. E anunciar com vigor este caminho de Deus. E junto com este anúncio do caminho de Deus, o papel do profeta é denunciar tudo aquilo que não é o caminho de Deus. Isso Jeremias faz assim de uma forma perfeita. Mas como eu disse, ele viveu num momento muito conturbado, muito difícil na história de Israel. Só para a gente entender, o rei, ele assumiu uma postura de confronto com um grande império. Como é que funcionou o mundo antigo? O mundo antigo,
que nós conhecemos, que influenciou inclusive a sermos o que nós somos, na antiguidade existiram grandes impérios. Da região onde hoje é o Irã, o Iraque, chamada Mesopotâmia, sucederam vários grandes impérios. Da região onde hoje é o Egito, no norte do Egito, também vários impérios. Da região onde é a Grécia, o Império Grego-Macedônico, e na região onde é a Itália, o Império Romano. Isso não simultaneamente. Surgiu um grande império que sobrepunha sobre os demais. Ele resistia, alguns resistiam uma geração, 2 gerações, o Império Romano durou mais de 1000 anos, outros menos tempo, e até surgiu um outro império organizado que pudesse confrontar e derrotar, aquele império prevalecia. Na região de Jesus, a região da Palestina, ficava exprimida entre 2 grandes regiões, do Egito e da Mesopotâmia. Na época do profeta Jeremias, 600 anos antes de Cristo, existia um poderoso império, o Império da Babilônia, também originário lá da região da Mesopotâmia. E como é que funcionava? Surgia lá um grande líder, que conseguia aglutinar junto de si toda a sua tribo, aí as outras tribos, aí se sobrepunham, tomava parte da nação, e aí se ele tivesse descendentes tão habilidosos quanto ele, esse império crescia, e aí partia para os povoados vizinhos, e estendiam. Aí existiam pequenos povoados, pequenos reinados. Israel era um pequeno reinado, que tinha um rei, que tinha toda uma organização ali. E quando surgiu o Império Babilônico, ele veio para cima de Israel. E aí o rei Sedecias assumiu uma posição de confronto. É dentro desse contexto que Jeremias faz a sua profecia. E o que o Jeremias fala? Se a gente pega o livro de Jeremias, ele está todo o tempo falando, esse negócio não vai dar certo, o caminho não é esse, nós deveríamos nos preocuparmos com aquilo que é de Deus, nós deveríamos nos preocuparmos de viver a aliança feita com Javé, através de Moisés, nós deveríamos nos preocupar de observar os mandamentos, de ir ao templo, de fazer as nossas orações, o sacrifício em holocausto, pelo perdão dos nossos pecados. Esse é o discurso de Jeremias o tempo todo, ou seja, chamando as pessoas para Deus. Agora, como é que funcionava? O império que crescia, deixa eu falar de uma outra maneira. Imagine você tem 100 que é seu, sem qualquer coisa aí, sem ouro, sem qualquer moeda, e é seu. E o rei tinha 100 para gastar. Ele se acostumou com a corte, com o luxo, com um monte de coisa, um benefício, todo mundo servindo. Aí quando cresceu o império da Babilônia, Nabucodonosor chegou e falou assim, você tinha 100, agora você tem 50, porque 50 é meu. É mais ou menos assim, né? A gente tem 100, mas a gente não tem 100, porque 50 a gente paga de imposto, não é? É a mesma coisa, igualzinho, né? Aí o rei da Babilônia não aceitou e partiu para um confronto. Agora, para o imperador, ou qualquer outro tipo de imperador, imagine um pequeno reino que cria obstáculo. Se aquele pequeno reino cria obstáculo, o que vai acontecer com os outros pequenos reinos? Vão questionar. E Nabucodonosor marchou com tudo para cima de Israel, fez um cerco, e aí as pessoas próximas, os príncipes do rei, eles tiveram uma atitude assim, né? Ao invés de ter um pouco de lucidez e começar a falar assim para o rei, rei, olha a besteira que você fez, vamos consertar isso, vamos mandar aí uma embaixada para falar com Nabucodonosor, vamos fazer um acordo, vamos chegar num consenso, vamos livrar nossa cara. Fizeram isso? A leitura fala exatamente que não. A leitura começa falando assim, olha, rei, sabe o culpado quem é? O Jeremias. Porque é ele que está falando para as pessoas que não vai dar certo. Ou seja, o único que tinha lucidez, que mostrou essa lucidez, que agiu com lucidez, é o que se tornou culpado. A vida é assim. Muitos momentos da vida é justamente isso. O rei, lá, digamos lá, preso com aquelas pessoas, manda matar.
Pegaram Jeremias, tacaram lá numa cisterna, surgiu uma pessoa, lá um etíope, e foi lá corajosamente falar para o rei: olha, rei, o que você está fazendo? O cara é um homem de Deus, não prejudicou ninguém, só está falando a verdade. Aí o rei caiu em cima e mandou tirar. Interessante que ele fala assim: nós não temos pão. Não é isso que ele fala ali? Por que não tem pão? Porque Nabucodonosor já tinha cercado tudo, não sai comida, não entra comida, não entra água. E é lógico que Israel foi destruída, né? No ano 586, foi destruída por Nabucodonosor, não sobrou nada, ficaram 50 anos prisioneiros, mas é outra história, né? Aí a sequência. O que interessa para nós é essa contextualização que o padre fez com relação às escolhas de Jeremias. Existiam dois entendimentos completamente diferentes sobre o sentido da vida. Aquele anunciado por Jeremias e aquele desejado pelo rei. E aquele que é anunciado por Jeremias era completamente diferente daquilo que o rei queria. E é por isso que não deu certo. E é justamente esse o centro da mensagem do Evangelho de Jesus e a divisão que fala Jesus. Diante do projeto do reino de Deus, nós somos chamados a assumir esse projeto, a nos posicionarmos, a vivermos coerentemente a nossa fé. Isso pede de nós renúncia. Renunciar àquilo que não é esse projeto de Deus, renunciar àquilo que não pertence àquilo que Jesus nos ensina no amor, e sermos pessoas coerentes. E se buscarmos essa coerência em nossas vidas, Jesus nos garante que a gente vai mais achar incompreensão, porque é diferente daquilo que a maioria das pessoas pregam. É diferente daquilo que a maioria das pessoas vivem. Se você busca os valores do Evangelho, você vai arrumar dor de cabeça, porque justamente as pessoas não vão entender. Deixa eu falar de um outro jeito que o padre falou em todas as missas. Você trabalha num lugar, está todo mundo roubando. Não, isso não existe no Brasil, a gente sabe, né? Uma exceção de exceção, só lá onde você trabalha. E aí você quer se posicionar de uma maneira e viver corretamente, você passa a ser o problema para todo mundo. Porque você representa aquele que todo mundo vai temer. É justamente isso que Jesus nos fala quando ele fala de divisão. Às vezes essa divisão está dentro de casa. Você quiser coerentemente seguir o Evangelho, partilhar, repartir, viver o amor de Deus, falar de perdão, o mundo ensina completamente diferente. Olha, se preocupa com você. A felicidade está em ter as coisas e ter cada vez mais. Esses são os valores do mundo. É feliz quem é que ele consegue comprar. É feliz aquele que, enfim. E Jesus fala, é feliz quem é aquele que consegue partilhar. Aquele que consegue não se apegar. Aquele que consegue repartir. E aí vai gerar divisão. Os valores do Evangelho nos desafiam, meus caros irmãos e irmãs, a viver o amor de Deus. Paulo, na carta aos Hebreus, os hebreus, quem são os hebreus dessa carta de Paulo? São aquelas pessoas de origem judaica, que eram judeus e que se tornaram cristãos. Eles foram perseguidos primeiramente pelos próprios hebreus. E depois, quando passou essa perseguição, junto com os outros cristãos, passaram a ser perseguidos pelos romanos. Diante das dificuldades, eles chegam a desanimar. Paulo fala assim, não desanime. O desafio é grande. Na verdade, nos coloca, às vezes, num desafio por inteiro, no íntimo de nós. Mas quando nós tiramos o peso que fala São Paulo, ele fala duas coisas. Ele fala assim de tirar dos ombros o peso e tirar de nós o pecado que nos envolve. E o peso é justamente quando nós damos uma importância para aquilo que o mundo dá. Isso muitas vezes nos coloca longe do projeto de Deus. E o pecado são as situações erradas que muitas vezes, tentados que somos, nós não resistimos. Paulo diz para nós que o caminho é tirar o peso das coisas que o mundo coloca como sendo mais importante. E no campo pessoal, livrarmos, pela nossa persistência, pela escolha do caminho de Deus, de todas as situações de pecado. Encontraremos a paz, nos garante Jesus. A verdadeira paz no sentido daquilo que vem de Deus. O Evangelho é a única paz que não tem a sogra com a nora com a sogra, que conclui o Evangelho de hoje, que é o desafio até hoje. Mas o amor de Deus prevalecerá. Nós continuamos a